Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da MindJoint. Meu nome é Gilmara Bueno, sou médica psiquiatra e psicoterapeuta. Hoje trouxemos um assunto bastante importante para conversar aqui no canal. Vamos falar acerca da importância que existe entre a situação social do país, a situação econômica do país e a saúde mental da sua população. Uma das variáveis econômicas que tem sido muito estudadas é o desemprego. Existem trabalhos apontando que o desemprego realmente está relacionado a maiores taxas de depressão e inclusive de risco de suicídio. Nós sabemos o quanto é importante para o ser humano a questão do trabalho, do emprego, da ocupação, da renda, né? Basicamente, o nosso psiquismo ele se apoia nesses dois pilares. Um pilar social, econômico, de trabalho e de renda, e um pilar afetivo, de relações emocionais, afetivas e com amigos e familiares. Quando a pessoa perde o emprego e não consegue recuperar, ela perde um dos grandes pilares que sustenta o seu psiquismo, né? Todo o seu emocional. E ela pode ficar muito mais vulnerável realmente a desenvolver doenças emocionais como ansiedade, depressão, inclusive chegar a situações de muito desespero, tá? E a gente sabe, né, pessoal, que a questão do emprego também faz parte da identidade da pessoa, de quem ela é, de como ela se sente, de como ela se apresenta perante o mundo e perante a sociedade. E a gente normalmente se apresenta dessa maneira, né? Eu sou fulano, beltrano, ciclano e faço e trabalho em tal ou nessa área. Enfim, isso faz parte da identidade da pessoa, é uma parte da pessoa, muito importante. Então, assim, nós a MindJoint temos essa visão integrada do ser humano. A gente vê a pessoa do ponto de vista biológico, emocional e também no seu contexto socioeconômico. Para isso, para nos falar um pouco acerca de economia, da situação econômica do país, de uma previsão assim a médio, curto prazo, que podemos esperar para que a gente se prepare, né? Para que a gente se prepare para enfrentar o que possivelmente virá. Nós trouxemos então uma especialista na área, a professora Roseli Fritz, que ela é consultora em finanças, sócia do IBFIC, Instituto Brasileiro de Economia e de Educação Financeira. Ela é mestre em economia e ela fez a gentileza de tentar traduzir o economês para uma linguagem acessível para nós. Nós agradecemos muito a professora Roseli Fritz e é um prazer, uma satisfação tê-la aqui. Olá, doutora Gilmara, doutora Elisa, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui no espaço MindJoint com vocês para falar de um tema tão importante. A economia, assim como as nossas vidas, levou um choque em função do estado de pandemia decretado aí em nível mundial. Podemos dizer que o mundo passou por uma mudança radical de perspectivas. Com isso, tivemos um impacto na economia de forma bastante expressiva nos meses de março, abril, se estendendo até maio. A partir de então, levando em consideração a gradual flexibilização de mobilidade das pessoas, os dados econômicos também mostram uma gradual recuperação já para o mês de junho. O que é fato? De forma geral, as famílias perderam renda neste período, muitas empresas fecharam, principalmente pequenas empresas. Com isso, muitas pessoas perderam o seu emprego. Em termos de perspectiva econômica, a pandemia também interrompeu temporariamente um processo de consolidação que estava acontecendo no governo, inclusive interrompendo agendas com reformas administrativas, enfim, todas as reformas da administração pública. No curto prazo, a intensidade da recuperação ela ainda depende da continuidade da trajetória de redução do número de casos e também dos óbitos.
o que é particularmente importante para o setor de serviços, que vem apresentando um desempenho inferior às demais áreas, devido às restrições ainda em vigor de circulação de pessoas. Por outro lado, também em virtude do comportamento cauteloso por parte dos consumidores. Mas a notícia boa é que a engrenagem econômica já voltou a andar. As perspectivas para a economia, lógico, dependem muito agora da redução de incertezas quanto à política fiscal do governo, principalmente diante do forte aumento do déficit da dívida pública, que é resultado das medidas de combate aos efeitos da pandemia, principalmente esse aumento recente, né? Então, com esses benefícios que foram concedidos como auxílios, facilidades de acesso ao crédito. Então, esse impacto sobre a dívida pública, de uma forma, ele acaba sendo compensado pela baixa taxa de juros vigente no mercado. Mas, a médio e longo prazo, percebe-se a necessidade de implementação de medidas estruturais que garantam aí uma trajetória saudável para, em relação da dívida pública com o produto interno bruto. Por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos uma dívida pública que representava algo em torno de 75% do produto interno bruto. Até o final do ano, agora, estima-se que esse percentual passe a ser em torno de 93%. E, apesar disso, o governo está mantendo aí a previsão de inflação para o próximo ano, 2021, algo em torno de 3%. Então, olhando de forma positiva para a economia, olhando o viés positivo, quando olhamos, por exemplo, para a taxa de juros básica, a Selic, que é 2%, vemos também recursos financeiros saindo do mercado meramente especulativo e entrando para a economia real, como são os investimentos em imóveis que voltam a impulsionar gradativamente um setor tão importante para a economia como é o da construção civil e também da infraestrutura. E a queda projetada para o PIB até o final do ano, que era de 6%, foi revisada para 5%, então uma queda menor. E já para 2021, o crescimento projetado para o PIB é de 3,5% aproximadamente. Então eu tenho uma visão otimista para a economia, eu mantenho uma visão positiva, mas como a economia é cíclica, reforça a importância das famílias terem um orçamento planejado para que turbulências como essas não afetam o equilíbrio, enfim, tanto as pessoas e, por consequência, não ficamos aflitos, ficamos sim mais tranquilos e mais felizes, por que não dizer assim. Obrigada.